Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais um Bom Dia Notícias. As informações aqui da nossa região do Alto Uruguai, os destaques do estado, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado a partir de agora. E na edição de hoje você vai ver: Patran e SEMA apreendem mais de 80 pássaros que estavam guardados de forma ilegal aqui em Erechim. Governo transfere presos algemados para outras viaturas na capital. Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Presidente Vargas e objetos furtados em estabelecimento comercial são recuperados. Esses e outros destaques a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, um grande beijo no seu coração. Você que nos acompanha nesta sexta-feira, hein? Finalmente chegou, gente. E olha, quem estava esperando, a gente estava esperando o sol aí, chegou junto com chuva essa sexta-feira. Vamos torcer que o fim de semana, né, seja de sol aí e que o tempo melhore. Mas as informações não param e a gente já começa o Bom Dia de Notícias de hoje falando para você que a Polícia Ambiental apreendeu cerca de 80 animais, 80 pássaros, em uma operação da Secretaria, em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui de Erechim. Te liga na reportagem. Policiais ambientais, juntamente com fiscais da Secretaria de Meio Ambiente, realizaram na tarde desta quinta-feira uma operação para combater a criação de pássaros de forma ilegal em Erechim. Segundo a Patran, mais de 80 aves foram apreendidas. Os proprietários devem responder agora pelo crime de captura de animais silvestres. A multa para esse tipo de crime vai de R$ 500 até R$ 5.000 por espécie encontrada. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias, trazendo informação para você. Olha, o governo do Rio Grande do Sul está transferindo os presos que estavam algemados em viaturas na capital. A decisão foi encaminhada pelo governador no início dessa semana e agora começa a ser realizada pela Brigada Militar em parceria com a SUSEP. Após reclamações de policiais civis sobre os presos algemados nas viaturas em condições inadequadas em delegacias da região metropolitana da capital, o governo do estado começou a transferir uma parte dos presos do Palácio da Polícia para um pátio próximo ao Instituto Psiquiátrico Forense. As viaturas estão sendo mantidas sob proteção da chuva e banheiros químicos foram instalados, mas os presos devem aguardar a liberação de vagas nos presídios. Somente nesta segunda-feira, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que 147 presos estavam em delegacias de Porto Alegre, sendo 76 em celas, 48 junto a viaturas e 28 apenados em contêineres. O secretário César Faccioli informou que o governo pretende abrir 3.500 vagas prisionais a curto e médio prazo. Já o governador Eduardo Leite defendeu que o estado está trabalhando para solucionar o problema dos presos e a providência sobre as vagas. Voltamos a falar de Erechim e destaque para você que um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Presidente Vargas, aqui em Erechim. A prisão aconteceu na noite desta sexta-feira. Te liga na notícia. Um homem foi preso por tráfico de entorpecentes na tarde desta quinta-feira no bairro Presidente Vargas, em Erechim. O fato aconteceu após os policiais avistarem um homem em frente a uma casa, onde acontece o tráfico de drogas. Ao ver a viatura, o suspeito fugiu para dentro da casa e foi acompanhado pelos policiais. Dentro da residência foram encontradas 6 porções de maconha e uma quantia em dinheiro. O indivíduo de 23 anos foi ouvido na delegacia e liberado na sequência. Olha, a Brigada Militar recuperou objetos que haviam sido furtados num estabelecimento comercial aqui em Erechim. Olha, te liga nessa reportagem e veja como aconteceu essa recuperação. A Brigada Militar conseguiu recuperar os produtos que tinham sido furtados na noite desta quinta-feira, no bairro Fátima, em Erechim. Os policiais então fizeram buscas nas proximidades e na rua Francisco Rosa Osório encontraram alguns objetos abandonados. Sendo reconhecidos pelo proprietário do estabelecimento, eles foram encaminhados para a delegacia, logo após devolvido ao dono.
Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e agora a gente vai direto para o site do Bom Dia, porque o sindicato aqui dos policiais pede que os policiais civis devolvam coletes balísticos que estão vencidos. Olha, a nota do Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores da Polícia Civil, o GERIN, divulgou aí informando que agentes devem realizar a devolução dos coletes balísticos vencidos e que ainda estariam sendo utilizados pelos policiais conforme o sindicato e é antigo. A nota diz que desde novembro de 2007, a UGERIN já questionava esse problema, tendo inclusive entregue uma representação ao Procurador-Geral de Justiça na época, o Mauro Renner, pedindo a apuração da responsabilidade pela falta dos coletes na instituição. Na época, contava-se com apenas 582 coletes em condições de uso. Hoje, novamente, a Polícia Civil convive com esse problema. Olha, diante desse fato, a UGERIN, então, promoveu nessa quinta-feira a entrega coletiva dos coletes da Polícia Civil que encontravam vencidos. O governo do estado ainda não se manifestou sobre esse fato e também disse que ainda não destacou aí que ainda não se manifestou sobre esse fato e destacou isso que está acontecendo com as delegacias, com os policiais civis. Todos os detalhes desse fato você acompanha lá no site jornalbomdia.com.br, reportagem do Alan Dias. Gente, agora a gente segue por aqui falando para você que 2 foragidos da justiça foram presos aqui em Erechim. Olha, 2 homens que estavam sendo procurados pela justiça acabaram detidos nessa quinta-feira. O primeiro caso aconteceu na rua Pedro Mantevi, no bairro Cerâmica, quando os policiais abordaram um homem de 33 anos em atitude suspeita e constataram que ele era foragido. Já o segundo caso ocorreu na rua João Segatti, no momento em que os policiais, no bairro Jabuticabal, no momento em que os policiais foram atender uma briga de casal. Ao verificar a identidade do homem de 35 anos, os brigadianos descobriram que ele era procurado. Os 2 homens foram levados para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento e depois encaminhados ao Presídio Estadual aqui de Erechim. Gente, agora a gente vai mudar de assunto de segurança para cultura. Hoje é o Dia Estadual do Patrimônio Cultural do Rio Grande do Sul e Criativo. E a gente traz uma reportagem especial para celebrar essa data da cultura com você. Te liga! A secretária de Cultura, Beatriz Araújo, fez um balanço das ações desenvolvidas nos primeiros 6 meses de governo. A apresentação aconteceu na Casa de Cultura Mário Quintana, no centro de Porto Alegre. Muitas novidades estão por vir. Entre elas, o Dia Estadual do Patrimônio Cultural, data que foi criada para estimular a valorização dos museus e prédios históricos do estado, que terão programação especial nos dias 17 e 18 de agosto. Acho que esse é um dia importante para reflexão, né? Nós vemos por todo o estado, nos grandes municípios principalmente, muita degradação, nós vemos a falta de respeito com o patrimônio, né, por parte de pessoas que promovem vandalismos, e eu acho que essas pessoas não se reconhecem nesse patrimônio. Então a educação patrimonial, ela passa a ser prioritária. No mês de agosto também será inaugurado o RS Criativo. O espaço, que também fica na Casa de Cultura, foi desenvolvido no primeiro semestre e está pronto para receber cerca de 50 empreendedores da área cultural. A economia criativa e a economia da cultura é um eixo econômico importante no desenvolvimento do estado. Então, para isso, nós tínhamos que botar esse programa na rua, o Hub, que é um espaço de coworking, onde os empreendimentos, os empreendedores criativos vão poder vir para cá e receber, além de ter um espaço de trabalho, receber mentoria de professores da Escola de Gestão de Negócios da PUC, que vão ajudar a impulsionar esses negócios. Outro anúncio importante é a nova sede do Museu de Arte Contemporânea. Desde 1992, ele funciona aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, mas em 2020, o MAC ganhará um novo local. Todas as 1.300 obras do acervo serão levadas para um galpão que fica na região da capital, conhecida como Quarto Distrito. Olha, eu acho que o Quarto Distrito que nos escolheu, porque atualmente é um bairro que está efervescente, né, de iniciativas dentro da economia criativa. Era um espaço ocioso, é um galpão, né, que está fechado, inclusive com tapumes à frente, e ele estava na lista dos bens que estariam sendo disponibilizados para venda, né, dos bens do patrimônio do estado. E neste novo espaço, nós vamos construir novas relações com a comunidade, a partir da comunidade, com o bairro, com a cidade e com o estado todo.
Muito bem, seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é imobiliário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou então está procurando o local ideal para colocar a sua loja, a sua empresa e, por que não, o seu escritório e a sua indústria. Todas as opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar, que está na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7. Ou acesse o site solarimóveis.com.br. Aqui no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Tire suas dúvidas também pela central de atendimento. Telefone é o 54-3519-8630. 54-3519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. E eu tenho um recado importante para você, universitário, que está pensando aí em alugar e vir morar aqui em Erechim. A Solar Imóveis tem uma oferta especial para você. Não perde. Muito bem, gente. Nós seguimos com o Bom Dia Notícias. Agora vamos para um rápido intervalo. A gente volta na sequência com mais uma parte da série da entrevista coletiva dada pelo prefeito Luiz Francisco Schmidt na última quarta-feira. Te liga. Casa de Carnes Rincão Gaúcho. A melhor carne da cidade está em novo endereço. Agora na Avenida Pedro Pinto de Souza, 433. Venha conhecer nossas novas instalações. Continuamos com a melhor carne da cidade, com cortes diferenciados, também atendendo com assados sábados, domingos e feriados. Como novidade, agora contamos também com acompanhamentos de massas, maionese, polenta frita. Venha nos conhecer! A Casa de Carne Rincão Gaúcho também assa a carne que você precisar. Venha conferir! Rincão Gaúcho, a melhor casa de carnes da cidade. Agora em novo endereço, na Avenida Pedro Pinto de Souza, 433. Telefone e WhatsApp 549-9912-9353. Soma. Ato ou efeito de combinar. A reunião de partes que formam um todo. Uma totalidade. Para a Aurora Alimentos, a soma é o que nos fortalece há 50 anos. A soma do campo e da indústria, a soma de pessoas determinadas. Afinal, somos mais de 100 mil famílias que diariamente levam à mesa dos brasileiros alimentos de excelência. Essa é a história da Aurora, a história de todos nós. Uma prova de que cooperar dá resultado quando pessoas vêm antes dos números. Quando gente conta mais que tudo. Ontem, hoje e no futuro, somar carinho, dedicação e respeito resulta sempre numa grande história de amor. Aurora 50 anos, a soma de todos nós. Internet para jogos, Creral Telecom. Para redes sociais, Creral Telecom. Para estudar, Creral Telecom. Para trabalhar, Creral Telecom. Para se divertir, Creral Telecom. Para os negócios, Creral Telecom. Para a família, Creral Telecom. A internet para o que você precisar. Creral Telecom. Lojas em Erechim, Getúlio Vargas, Sananduva e também agentes autorizados em toda a região. Em 30 segundos, um posta, outro compartilha, outro comenta e discorda, xinga, briga, desfaz amizade, espalha notícia, cria uma hashtag, outro faz um vídeo, faz um live, faz textão, manda mensagem, manda print, faz meme, comenta na lanchonete, outro briga com o que comenta na lanchonete, faz uma camiseta, faz uma página, discute no bar. Antes de todo mundo descobrir que era só um boato. Nunca se precisou tanto da imprensa. Olá, eu sou o Danilo e eu sou o diretor do campus da Faculdade Anhanguera, aqui de Erechim. Estou aqui para te dar uma dica super importante para você que quer estudar ainda esse ano. É o nosso vestibular agendado Anhanguera. Aqui você pode fazer seu vestibular para os cursos presenciais de Direito, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e vários cursos semipresenciais como Agronomia, Educação Física e Enfermagem, além de outros cursos. Aqui na Anhanguera, todo dia é dia de vestibular. É só você ligar, agendar o seu horário e vir fazer parte da família Anhanguera. Conto com a sua presença.
O vereador Araújo almeja que todas as classes sociais e políticas tenham consciência que todos os empregos gerados e que a mesa farta de cada cidadão são frutos do trabalho e sacrifício do agricultor e motorista. A eles que transportam e colhem os produtos, todos os nossos votos de felicitações. Votos que o trabalho dessas duas classes trabalhadoras seja cada vez mais rendoso. Uma mensagem do vereador Claudemir de Araújo. Somos solidários a vocês, agricultores e motoristas, que escolheram como princípio da vida fazer brotar na terra e transportar o sustento de toda uma geração. A Cressol afirma a cada dia que passa seu compromisso de continuar a luta na defesa dessas importantes e valorosas categorias. Parabéns, colonos e motoristas. Uma mensagem da Cressol. Você, agricultor e motorista que passa muitas vezes despercebido e até discriminado pela sua humildade e rusticidade, mas se comporta no plantio de sua semente com generosidade ou na boleia de seu caminhão com coragem e tenacidade, e espera tão somente o reconhecimento pelo seu trabalho digno. A homenagem sincera da Duflo Marcas e Patentes. Muito além do alimento, os colonos são os responsáveis por fomentar e movimentar muitos outros setores da economia. E os motoristas que, além de transportar vidas e produtos, beneficiam o desenvolvimento das cidades e a integração das pessoas. E para homenagear esses profissionais que o poder público de Guarama está se manifestando através dessa mensagem. Amigo agricultor que desbrava a terra e faz brotar a plantação. Com trabalho, competência e esperança, cultiva o pão de cada dia com bravura. Amigo motorista que enfrenta cada curva, cada reta e a cada estrada com seu braço forte, segura com determinação e é guiado pela certeza de sempre voltar para casa. Profissionais, exemplos de fé, valores e humanidade, merecendo toda admiração, pois são modelos de dignidade. O Poder Público de Benjamin Constant do Sul parabeniza o colono e motorista pelo seu dia. Você, colono, que escolheu como princípio de vida brotar na terra o sustento de todas as gerações. Você que enfrenta o sol, a chuva, o cansaço e a insegurança ao plantar, colher e vender seus produtos. Você, motorista, que transporta toda a produção de nosso país, desde as estradas de chão batido às mais modernas rodovias. Parabéns, valorosos profissionais que com garra, coragem e determinação fazem o melhor por essa nação. Uma homenagem da Administração Municipal de Aratiba. Voltamos agora para falar para vocês, seguir mostrando aí trechos da entrevista coletiva concedida pelo prefeito Luiz Francisco Schmidt na última quarta-feira no Salão Nobre da Prefeitura. Por quase uma hora, o prefeito de Erechim falou sobre diversas situações e fez apontamentos sobre seu governo. Além disso, destacou como será o futuro de sua administração, que encerra no ano que vem. Bom, na primeira fala dele de hoje, nós vamos mostrar que ele fala sobre o caixa da prefeitura. Por que a prefeitura, se a prefeitura ainda tem um caixa e como ele está administrando esse dinheiro que também precisa ser investido na cidade. Ser bem claro, nós temos um planejamento desde o início do governo que queremos realizar um grande volume de obras ainda. Queremos entregar essa gestão com as 4 praças, a Praça da Bandeira, a Praça Jaime Lago, a Praça Daltro Filho, que está em obras, e a Praça Júlio de Castilhos, reformuladas, pelo menos em algumas coisas que não se mudam, como a beleza do petit pavé, das pedras portuguesas da Praça Bandeira, que não deve ser mudado. Mas nós queremos entregar em condições, inclusive ontem começamos a mudar a iluminação da Praça da Bandeira, deve durar as obras em torno de 15, 20, 30 dias. Nós procuramos sempre fazer, com o recurso do contribuinte erechinense, o melhor.
Custa caro isso, dá desgaste político, mas nós temos que multiplicar. Se os recursos são poucos, nós não podemos gastar assim desmesuradamente. Recentemente, vou tomar um exemplo bem claro. Nós tínhamos muitas assinaturas de um jornal da capital, provavelmente o maior veículo de circulação do estado do Rio Grande do Sul, e daí nós temos que reduzir custos, vamos tirar a assinatura de quem? Do secretário A, B, C ou D? Não, de todos. Do prefeito também, o prefeito não é melhor que ninguém. Daí tiramos a assinatura de todos. Hoje eu acredito que tenha do jornal local, dos jornais locais, tem assinaturas, mas de jornal de circulação estadual tem uma assinatura que é compartilhada entre um secretário e o prefeito. Primeiro o secretário lê, depois o prefeito lê. O secretário Valdir Faria, uma assinatura. Temos procurado, assim, otimizar os gastos. Não é nosso papel acumular dinheiro, porque nós não somos um banco, mas sim realizar as obras com a economicidade possível, e é isso que estamos fazendo, zelando pelos recursos de cada um dos senhores que estão aqui presentes. Luiz Francisco Schmidt também falou durante a entrevista coletiva se está satisfeito ou não com seu governo. Questionado por um jornalista sobre no início do governo se ele estava satisfeito, agora ele destacou aí a sua satisfação com o atual momento que vive. Hoje são 2 anos e 7 meses, são 31 meses. Estamos cumprindo aquilo que nos propomos em termos de obra, em termos de saúde. Nenhum governo é perfeito, por favor. Nem o meu, e não desconsidero os demais também, por favor, cada um a seu tempo procura fazer as necessidades da cidade. Isso fique bem claro, mas estou realmente satisfeito com o desempenho que estamos tendo. O prefeito de Erechim também falou sobre as eleições de 2020 e sobre sua possível reeleição. Durante sua fala, Luiz Francisco Schmidt afirmou que não buscará a reeleição a prefeito de Erechim no ano que vem, mas destacou que pode haver alguém de seu governo que irá assumir esse posto, desde que este seja aprovado pelos partidos da base aliada. É uma pergunta bem tranquila de responder, porque já disse o tempo inteiro, não sou candidato às próximas eleições. Não sou candidato a prefeito, não sou candidato a vice-prefeito, não vou mudar de opinião, a opinião é minha. Todas as vezes anteriores em que disse, eu anunciei que seria candidato à reeleição no dia da eleição de 1996. Disse, serei candidato à reeleição. Claro que com isso comprei alguns amigos, alguns inimigos, mas agora estou lhes afirmando, não vou mudar de opinião, não sou candidato às eleições de 2020, em hipótese nenhuma. Não, o nome vai surgir, é aquilo que eu disse, não necessariamente do corpo governamental. Um nome que atenda às expectativas de projeto de cidade, e não apenas projeto político partidário, que pode ser do meu partido, pode ser de outro, pode ser interno. Por isso dizem, não, mas é o Marcos Lando, pode ser o Marcos Lando, pode, não tem problema nenhum, pode ser um candidato de fora, pode ser o Vinícius Anzileiro, pode ser o Valdir Farina, pode ser o Beto Fabiani, pode ser o Altemir Bar. No momento oportuno, teremos um candidato, claro que vamos analisar toda a complexidade eleitoral para ver se ele tem ou não quociente eleitoral, para que possamos lançar esse nome. Nós não temos mais direito, vou fazer 65 anos no mês que vem, a fazer bobagens. Então, todo o processo tem que ser amadurecido ao longo do tempo e, no momento oportuno, apresentarmos o candidato, não do governo, que nós entendemos que os nossos partidos possam oferecer à sociedade erechinense para que possa ser avaliado e ser votado ou não. Outro assunto destacado pelo prefeito na sua entrevista coletiva foi a outorga cobrada da Corsan de cerca de 30 milhões de reais. Segundo a prefeitura, este valor seria uma compensação financeira pelo investimento que não foi feito nos últimos 50 anos pela concessionária de água e esgoto aqui em Erechim. Tivemos uma reunião há 2 semanas atrás com a Corsan. E a Corsan tinha feito, houve constantes trocas entre a Prefeitura Municipal de Erechim e a Corsan sobre modelos de contrato, modelos de gestão, tanto de água quanto de tratamento de esgoto domiciliar. E nessa discussão nos foi aventada a hipótese pela Corsan de uma indenização por danos pretéritos no valor de 30 milhões. Embora o município de Erechim discordasse do valor, era melhor esse valor do que nada. Agora, com o lançamento do edital, pode-se prever, e vamos fazer um pedido bem grande nessa área, e uma das discussões é que nós queremos redução da tarifa, tá?
porque vai ser cobrado a partir de agora, quando estiver implantado, o esgoto também, o esgoto sanitário, que já existe previsão legal em legislação aprovada pela Câmara de Vereadores. Mas nós queremos que a tarifa, que dizem ser a mais alta e não é a mais alta do Rio Grande do Sul, a Corsan trabalha com tarifa compartilhada e subsidiária. Todos os municípios pagam a conta de todos os municípios. Erechim é o único município que a Corsan tem uns serviços superavitários na região do Alto Uruguai. Então, nós acabamos aqui em Erechim subsidiando todos os serviços da Corsan da região do Alto Uruguai. O prefeito também, ainda sobre essa questão da Corsan, falou sobre o novo edital de tratamento de água e esgoto aqui em Erechim, no qual a Corsan poderá participar. Esse será o edital que envolve o maior valor no estado do Rio Grande do Sul. A previsão é que a edição dessa licitação ocorra apenas no ano que vem, mas a preparação dela, segundo o prefeito, já está sendo realizada e deve demorar em torno de 6 meses. Outra briga, mas temos notícias boas. Dia 18 de julho, em julgamento do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, eles nos autorizaram a lançar o edital de licitação para chamar todas as empresas para a disputa da água e esgotos de Erechim. É o maior contrato que tem em andamento no estado do Rio Grande do Sul. Por isso, a análise mais acurada do Tribunal de Contas. E eles nos sugeriram e fizeram recomendações, e para nós é muito importante isso, que haja acompanhamento desde o primeiro instante do lançamento do edital pelo Tribunal de Contas e pela Câmara de Vereadores. Isso só nos garante uma coisa, a lisura absoluta do processo. E é isso que nós queremos, porque virão para cá as 7 maiores empresas do mundo que querem explorar água e esgoto. A água é um artigo extremamente lucrativo e de exploração de um único vencedor. Não tem concorrente para a água. A Corsan explora água em Erechim há mais de 50 anos e nunca teve concorrente. É mercado cativo, não depende de propaganda, não precisa, ou tu compra deles ou fica sem. Ou seja, agora haverá uma disputa. Estamos encaminhando, o edital ainda leva alguns meses, mas com certeza nesse ano de 2019 o edital deve ser lançado. Luiz Francisco Schmidt também avaliou o seu governo e falou um pouco mais sobre a atual situação dele na prefeitura e também as mudanças que ele pretende desenvolver. Quando me perguntaram, quando me questionaram a primeira vez lá, quando falam em 100 dias de governo, 6 meses de governo, 1 ano, eu dizia estava realmente muito insatisfeito com o ritmo de andamento das obras. Mas ganhamos velocidade, ganhamos corpo e as obras estão andando, talvez não na expectativa da população, mas na expectativa do gestor, com os recursos de que dispomos, estamos tentando fazer avançar em todas as áreas, sem exceção. Outro assunto falado pelo prefeito durante a coletiva de imprensa nesta quarta-feira no Salão Nobre da Prefeitura foi as questões da saúde. Uma delas, a ligação do Santa Terezinha com os postos de saúde aqui de Erechim. Segundo ele, o sistema entre esses 2 pontos não é interligado, o que provoca uma superlotação em todas as áreas da saúde aqui do município. Nós hoje não dispomos, e a tristeza é que as empresas que conhecemos de informática, nenhuma empresa dispõe de sistemas que façam as UBSs conversar com o hospital. Isso é um pecado mortal. Já fomos atrás, porque nós estamos com um sistema no hospital fornecido por uma grande multinacional e, ao que nos informam, por empréstimo e sem custos ao município, pela Philips, uma unidade de informática da Philips. E no sistema municipal, as UBSs não conversam com o hospital. Então, o Luiz Francisco Schmidt entende que na UBS não vai ter solucionar seu problema, espera o fechamento da unidade e corre para o pronto-socorro do hospital. Se observarem o Hospital Santa Terezinha, o pronto-socorro, morei ali na frente 42 anos, desde que era uma unidade privada, até as 15h30, 16 horas no domingo, tem pouquíssima gente. E daí, de repente, 17h30, 18 horas, começa a lotar. Por quê? Por que acontece isso?
Porque daí vai lá o Ricardo e o Schmidt se desentendem, eram compadres. Cada um puxa uma faca, dá uma facada num, tira um no outro e se socorre do pronto-socorro. Nós precisamos realmente, eu acredito que um grande programa de educação em todas as áreas. Vou exemplificar. O senhor disse bem, quando falou em 200 consultas médicas. Me foi revelado pelo ex-secretário e atual secretário adjunto da Saúde, Dr. Plínio Costa Júnior, meu querido vizinho de porta, que um cidadão consultou em 2016 262 vezes. E por quê? Porque ele foi no Dr. Natival e não gostou do diagnóstico. Foi lá no Dr. Rodrigo, o Dr. Rodrigo não pode fazer omissão de socorro e não atendê-lo. Tem que atender. Nós tivemos o recorde, o ano passado, 90 ou 92 consultas do mesmo cidadão. Eu acredito que seja um caso para avaliação psiquiátrica. Nós consultamos a população de Erechim 5,5 vezes por ano. E tem doentes crônicos que merecem realmente atenção especial. Mas tem os, talvez, que não gostam tanto de trabalhar e ficam o tempo inteiro no sistema de saúde. É normal. Teve agora, nesse momento, o Instituto Nacional de Serviços de Saúde e o Previdenciário está analisando as aposentadorias por invalidez. Então, temos uma sobrecarga de ressonância magnética. E teve o caso de uma pessoa conhecida minha, veio falar comigo, fez a ressonância magnética e veio aqui, prefeito, o exame não deu bom. Mas o que aconteceu? Sei o nome, não cito por uma questão de delicadeza, porque eu consigo gravar alguns nomes sempre. Desde o Natan até o Ricardo, passando pelo José Adelar, pelo Farina, pelo Natival Roque, André, Birica, consigo gravar alguns nomes. Ele disse, o exame não deu bom, prefeito, porque vou ter que voltar a trabalhar. Ontem, uma amiga me escreveu no WhatsApp, tenho aqui, está ali na gaveta, minha mãe precisa fazer 2 ressonâncias magnéticas. Por quê? Porque senão vai perder a aposentadoria. O que sofre fibromialgia? Tive cuidado de virar a internet para ver. É dor generalizada, é dor, existe, só não consegue detectar em exame nenhum. Possivelmente, o Instituto de Seguridade vai retirar aquela aposentadoria. Não é o exame que vai garantir, é realmente a doença de que é acometida a pessoa, o paciente, é que pode afastá-lo ou não da aposentadoria. Então, a saúde é um tema extremamente delicado. Tá? Conseguimos reduzir de 170 e poucos mil inscritos no sistema de saúde para 142 mil, triando endereços e fiscalizando endereços, e criamos um sistema de acompanhamento agora com um localizador de GPS nas visitas dos agentes comunitários de saúde. Porque eu não quero saber se foi lá na casa do Rui Fernando Tomazelli, ele não estava e o agente preenche que atendeu. Não é justo. Quando o Rui Fernando Tomazelli, meu querido amigo de mais de 50 anos, precisar do atendimento, não vai ter o atendimento. Por quê? Porque alguém já usou aquele atendimento, dizendo que fez aquele atendimento. Não foi feito. Então, eu não estou falando de nenhum agente comunitário de saúde, eu estou falando que nós dotamos os tablets dele de GPS, e alguns até estão em profundo sentimento de revolta, porque não querem ter... E o poder público tem a obrigação de fiscalizar os seus próprios atos, com fiscalizos do prefeito também, tanto pelo Tribunal de Contas, pela Câmara de Vereadores. É muito delicado o tema saúde, mas precisamos continuar aperfeiçoando. E volto ainda à falta de educação, e até é um desafio coletivo, nós dizemos aos motoristas de Erechim que tentem, ao menos, cumprir parte da legislação de trânsito. Hoje, se o Itacir parar numa rua, fora de uma faixa de segurança, para dar preferência a uma senhora que vem arcada pelo peso dos anos, carregando os pacotes, e ela está atravessando a rua, e nem se dá em conta essa pessoa da importância de fazer a travessia numa faixa de segurança, o Itacir para o carro educadamente, vem um
no ICHMI da vida, atrás e buzina, quando não chega aquele comportamento adequado do condutor do veículo que estava à frente. Isso nós precisamos nos reeducar. Não somos uma cidade que possa se dizer no trânsito bem educado. Os senhores podem observar quando os senhores dirigem em Erechim. O prefeito também falou e deu mais detalhes sobre a situação atual do Santa Terezinha e os investimentos que o hospital tem recebido nos últimos anos, assim como a questões da área da saúde. Segundo ele, toda a população da cidade é consultada pelo menos 5 vezes ao ano. Te liga. Depois de muita briga, Erechim vai ser incluído no Conselho de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. O convite deve ser oficializado no dia de hoje pela Secretaria de Estado dos Negócios da Saúde do Rio Grande do Sul, ao senhor Hélio Bianchi, que passa a integrar o Conselho para discutir. Dos 21 hospitais orçamentados, são 25, mas 4 são próprios do Estado. Dos 25 hospitais orçamentados, Erechim é o que recebe a menor remuneração por serviço prestado ao mesmo INPS. Vou fazer comparativamente, a grosso modo, me perdoem, não sou da área médica, mas o mesmo paciente que fica aqui em Erechim, hospitalizado com o mesmo nível de atendimento, o hospital recebe de hotelaria e medicação dele, vamos dizer, não é uma doença grave, mas ficou 30 dias, R$ 8.700. Esse mesmo paciente, com a mesma indicação médica, com a mesma prescrição de remédios, em Tramandaí é R$ 37 mil. É evidente que, por mais que o contribuinte de Erechim jogue dinheiro dentro do hospital, o hospital vai continuar deficitário se não houver correção por parte do Estado do que realmente nos deve. Tanto é que a nossa última discussão, tivemos já 5 reuniões com a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Na última reunião, e até foi muito pesada, eu disse: senhora secretária, lá está a Rita Bergman, estava lá a doutora Vandrea, estava lá a doutora Lisiane. Por favor, eu quero que Erechim seja tratado com a pior média do Estado do Rio Grande do Sul, porque a pior média do Estado do Rio Grande do Sul aumenta o investimento do Estado em mais de 40% dos recursos que são destinados ao Hospital Santa Terezinha. A saúde é prestada de forma tripartite. A União entra com parte de recursos, o Estado entra com outra parte de recursos e o município entra com outra parte de recursos. O município, no caso de Erechim, gestão semiplena, deveríamos investir em torno de 15% dos recursos da Prefeitura na saúde. Investimos 22, 23 e em alguns meses até 27%. Lá, até me provocam, mas lá na campanha o senhor disse que se tivesse um único centavo, seria investido na saúde. Se tivesse 2 centavos, seria investido na saúde. A verdade é que ou o Estado atende às necessidades da saúde, ou o município fica inviabilizado, porque não terá recursos suficientes, não para apenas investimento, para nenhuma ação, senão a de jogar os recursos. Jogar não, me perdoe pela expressão da palavra, de alocar os recursos para a saúde pública. Isso não é justo com o contribuinte erechinense, que espera e me cobra tanto, e tem que tapar buraco, e tem que asfaltar a rua, e tem que construir próprios da Prefeitura, desde unidades básicas de saúde novas, que tem licitação em andamento, da unidade básica de saúde do bairro Progresso, foi concluída e construída em todo nesse governo, embora com recursos 2/3 do governo federal, unidade básica de saúde do bairro Estevão Carraro. Nós precisamos de muitos recursos, mas que o Estado faça a sua parte. Na verdade, a gestão do governo, 2 governos atrás, antes do governo Sartori, o governador Tarso Genro, fez uma promessa ao então prefeito Paulo Alfredo Polis de que iria colocar os recursos necessários no hospital. Colocou 1 mês e depois, tchau, tchau, beijinho, beijinho, como dizem, mas não atendeu às necessidades do hospital. Luiz Francisco Schmidt também falou da importância da inauguração da Unacom, o novo prédio que vai auxiliar o tratamento das pessoas com câncer. Fica junto ao Hospital Santa Terezinha e há vários anos estava sendo construído e com máquinas até mesmo importadas que estavam estragando. Agora o espaço aguarda apenas a liberação de técnicos, segundo o prefeito. Está pronto, está funcionando, está com software e o equipamento também, o hardware foi já estabilizados e normatizados para funcionar
agora já em 2019. Mas, no entanto, ainda não temos autorização do Instituto Nacional do Câncer e dos convênios para colocá-la em operação. Mas está concluída, recebemos os recursos, foi uma emenda do deputado federal Marco Maia, recebida na gestão anterior, e não tinha sido construída porque a empresa que vencer a licitação não concluiu a obra. Chamamos a segunda colocada, retomamos a obra em 4 meses, a obra está concluída, pronta para operar, tão somente aguardando os trâmites burocráticos que autorizem o seu funcionamento. E existem prazos para esses trâmites? Não dependem do prefeito de Erechim e nem do Hospital Santa Terezinha. É decisão, sim, da União Federal. Muito bem, olha gente, na próxima segunda-feira nós vamos trazer a última parte dessa série de falas do prefeito Luiz Francisco Schmidt durante a entrevista coletiva na última quarta-feira aqui no Bom Dia Notícias. Você pode rever todas elas em detalhes no site tvbomdia.com. Agora está chegando os destaques da coluna Pente Fino. Muito bem, vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o jornalista Rodrigo Finardi, ele que anteontem acompanhou a entrevista coletiva do prefeito, que a gente acabou continuando vendo mais trechos aí agora, para quem está acompanhando do telejornal. E aqui tem mais destaques, Finardi. Boa tarde, qual a informação de hoje? Primeiro, a gente tem que falar quem está atrás das câmeras sempre. Nós temos aqui o Natan e o Marcos, 2 cabelaços, os caras estão indo assim nos top de linha, né? Protegendo no topete, eles estão. Amanhã nós vamos mostrar eles assim, cara, olha, é um cabelaço de respeito os dois. É verdade. Mas que questão? Ontem, na edição de ontem, nós trouxemos o quê? O que o prefeito disse, não tinha, foi tanto tempo a entrevista, não deu tempo para fazer algumas análises, isso eu vou deixando agora ao longo da semana, vou relembrando e vou analisando. Para mim, quando ele disse que não vai à reeleição e há a possibilidade de concorrer a deputado em 22, não for nem a federal e estadual, para mim ele simplesmente colocou numa bandeja de prata que qualquer partido pode indicar um candidato a prefeito que no grupo dele ele não tem essa pessoa. Entendeu? Desde que apoie ele para deputado 2022. Então, entendeu? Embaralhou o jogo eleitoral do ano que vem, essa declaração dele da coletiva de ontem. E a degola, vai começar na prefeitura o Eduardo Mão de Tesoura? É outra degola, né? Aqui, mas se pegar na jugular, né? O que acontece? Existe muito... Isso aqui é estritamente aos CCs, tá? Porque tem muito CC que não se posiciona, tem muito CC que não é filiado a nenhum partido político. E eu sempre digo, quem tem cargo de destaque tem que concorrer. O cara tá ganhando bem, né? Eu conversando com um cara aí ontem, um cara me deu assim, ó, agora estão analisando e ninguém, mais 2, 3 meses, vai limpar tudo aí, cara, quem realmente é comprometido e quem não é com o governo. E o nosso peixe ensaboado mandou dizer, Finardi, que em outubro ele vai se definir. Cara, o que é isso aqui? Isso aqui eu não ia falar de novo dele, porque eu tô cansado, mas eu falei porque ele esteve sábado aqui, o cara convidou de novo ele, o senador, o Luiz Carlos lá em Marcelino Ramos, mas conversando com o Arcildo Festugato, que é pai do presidente do PSDB, o Alan Festugato, e ele me disse assim, ó, que também quer que ele vai pro PSDB, né, fazendo barro, inclusive, né, daí ele disse assim, que ele é muito engraçado, né, o Arcildo diz assim, ó, na hora de se filiar não garante um pum, ele falou que tá na hora de decidir, né, que não garante, ele falou outra palavra, eu botei o pum para ser mais leve pro jornal, né. Muito bem, olha, não durmo pensando no nosso Castelinho, essa frase do prefeito Schmidt aí durante a coletiva dele, e o Castelinho, Finardi? Então é que eu também não tinha usado na matéria e eu achei interessante porque eu acho que ele deve estar com um problema grande de insônia, né, porque o Castelinho não se resolve, né, e eu achei interessante de colocar porque ele diz que pensa. Então ele não dorme, mas daí ele falou, aí que questão, aqui também tem uma colocação política. Tem problemas administrativos, problemas não sei o quê, e me conta que ainda tem problemas jurídicos da última reforma. Ele ataca a empresa que já foi num ex-candidato a prefeito e quer ser na próxima. Entendeu? Então, não tem um ponto sem nó aí, entendeu? Muito bem. E lá na Câmara, do outro lado da rua, como é que está a situação? Porque tem partidos, na verdade não é bem na Câmara, mas são partidos que integram ela que estão tentando buscar nomes. A questão é essa, cara. Agora tu tem que um tempo hábil, acho que até 6 meses antes, até março, acho que a legislação diz, para se filiar. Como não tem mais coligação proporcional,
Os partidos pequenos estão batendo cabeça. Até os maiores estão com dificuldades para fazer. Porque como o momento vai ter maior coligação proporcional, muitos partidos pequenos são capazes de deixar de existir. Aí, além de não ter a proporcional, tu tem ali 30% do sexo oposto. Todo mundo diz o sexo feminino. Não, é 30% do sexo oposto. Mas normalmente é a mulher. Podia ser 70% feminino e 30% masculino. Porque a lei não diz que é o sexo feminino, é o sexo oposto. Eu sempre digo, não é a mulher. Se tu tem 70% de mulher, tu é obrigado a ter 30% de homens. Não pode ter só candidatos mulheres. E cada mulher que tu não consegue colocar são 2 homens a menos. Ou vice-versa. Então, além de não ter proporcional, tem essa questão do sexo oposto na lei, né? Então, falando que um partido é uma corrida em glória às vezes, né? Muito bem. E a praça e as praças estão ficando bonitas? A Praça da Bandeira está recebendo iluminação de LED? É, que eu tava lá, isso também foi na coletiva, daí eu tirei uma foto, o cara pendurado, já tá levando pau lá no Facebook, porque... Cadê os equipamentos dos IPI que tá sem? Tudo vira... O pessoal não perdoa no Facebook, não perdoa né? nada. Ali é uma terra sem lei, eu diria, né? Muito bem. Eu acho que essa devia ser o nome do Facebook, Terra Sem Lei. Muito bem. Tá aí os destaques da coluna Pente Fino de hoje. Ah, falou aqui, ó. Deferência aos presentes podem ser candidatos. Não tinha tantos membros do governo coletivo do prefeito, né? Mas esses 3 estavam. O secretário de administração, o Farina, o chefe de gabinete, Fabiane, e o secretário de obras, Vinícius Azevedo. E esses são do núcleo duro dele, né? E quando eu perguntei para ele... eu não sou candidato, mas quais são os nomes? Aí ele fez toda aquela floreio, coisa e tal. Falou o nome deles três. Pode ser o Farina, pode ser os que estavam, e botou ainda o vice-prefeito Marcos Lando e o do Desenvolvimento Econômico, Otomiro Barco. Mas ele citou os 3 que estavam ali. Daí eu aproveitei, eu virei e tirei uma foto na hora. Muito bem, tá aí. Vamos ver quem é que vai ser o nome indicado pelo prefeito. Os destaques da coluna Pente Fino em detalhe no Bom Dia Impresso e no digital de hoje. E amanhã, Finagem, qual o destaque? Quer deixar aquela papel pro pessoal pensar? Amanhã, cara, olha, eu ainda vou repercutir alguma coisa da coletiva que dá. Uma notícia acho legal aí, o município está adquirindo uma van especial para transporte de alunos com deficiência. Ô, Finardi, e outra coisa, por falar que negócio, pessoal, o pessoal quer saber lá de Ipiranga do Sul, aquela máquina de asfalto que veio para a prefeitura de Erechim, vai vir, não vai vir? Como é que tá aquela situação lá? Vou tentar conversar com o... Porque também não foi falar na coletiva isso, tentar falar com o prefeito de Ipiranga, o Mário Seron, parece que ia fazer uma parceria, né? Mas vai começar? Não vai começar essa parceria? Vamos. Fica frio, quando chove não tem asfalto, não tem problema, tá? Não é hoje, né? Muito bem, obrigado. Mas eu vou tentar ver se já fecharam, é um termo de cooperação entre municípios, né? Mas daí a questão, eu sei lá, as fecho. Vamos aguardar. Bom, Finardi, bom fim de semana para você, até a semana que vem. Para todos nós e até a semana que vem. Bom, gente, o Bom Dia Notícias vai pro intervalo, já nós voltamos. Em Erechim, IPTU em dia é garantia de retorno. É saúde, unidades básicas e novos equipamentos. É agricultura valorizada. É segurança no dia a dia do cidadão. É milhares de metros quadrados de asfalto nas ruas da nossa cidade. Pague o seu IPTU em cota única com 3% de desconto até 15 de junho. Você também pode parcelar o imposto em até 6 vezes. IPTU. Você paga e Erechim ganha mais. Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Atenção Erechim, a Chevrolet Erechim está com a carreta Chevrolet nos dias 20 e 21 de julho, pátio do Seminário Nossa Senhora de Fátima, em frente ao Master, pessoa física, produtor rural e CNPJ, financiamentos aprovados na hora, seu usado avaliado na hora e preços jamais praticados. Venha aproveitar!
A 10 Eletricidade inaugurou uma nova loja em Erechim. Um amplo espaço onde você vai encontrar artigos de ferragens, ferramentas, utilidades, iluminação, materiais hidráulicos e elétricos, além de tudo o que você precisa nos sistemas de energia solar. Venha conhecer a nova loja da 10 Eletricidade. Rua Itália 1119. O inverno tá aí, o frio não tem perdão. Tá na hora de abrir o armário e o coração. Agasalho e cobertor, pra você doar calor é só lembrar deste refrão. Mais de um ano sem usar, tá na hora de doar. Mais de um ano sem usar, tá na hora de doar. Roupa, agasalho e cobertor, doar é um ato de amor. Doe calor, receba amor. Um incentivo à doação de peças de roupas. Entregue sua doação nos pontos de coleta. Jornal Bom Dia, Lojas Moreto ou Brechó da Jô. Uma campanha do Grupo Bom Dia de Comunicação. Dia 25 de julho, dia dedicado a homenagear homens e mulheres que produzem e transportam as riquezas desse país. Nesse dia tão especial, o Poder Público de Ipiranga do Sul quer homenagear essas duas classes tão especiais para o desenvolvimento de nossa região. Uma homenagem a todos os agricultores e motoristas neste 25 de julho do Poder Público e Administrativo de Ipiranga do Sul. 25 de julho comemoramos o Dia do Colono e Motorista. Para nós, barra-azulenses, essas duas profissões são essencialmente fundamentais e importantes para o crescimento do município. O Poder Público de Barra do Rio Azul agradece a você, colono, e a você, motorista, por todo o trabalho desenvolvido. Parabéns pelo seu dia. Amigo colono e motorista, vencendo as dificuldades, são exemplos de determinação, competência, trabalho e perseverança. Produzindo ou transportando os alimentos, o esforço diário possibilita uma vida confortável a milhares de pessoas. Parabéns e obrigado a todos os colonos e motoristas. Uma homenagem da administração de Campinas do Sul. Nesse dia tão especial, o Poder Público de Centenário quer homenagear essas duas classes tão importantes para o desenvolvimento, não só de nossa região, mas de nosso país. Ao colono que do suor de seu rosto e do seu trabalho digno tira o sustento, e ao motorista que na incerteza como das estradas da vida, mesmo diante de todas as dificuldades, faz de sua vida uma estrada de certezas. Uma homenagem do Poder Público de Centenário. Colono e motorista, no campo ou na estrada, testemunham desafios que enfrentam pelos seus sonhos e possuem nas mãos os papéis mais importantes da sociedade. Por meio de suor do trabalho, plantam, colhem e carregam os frutos que alimentam os brasileiros. Por isso, todo o nosso reconhecimento. Uma homenagem do Poder Público de Entre Rios do Sul. Muito bem, voltamos no intervalo agora com os destaques do nosso Bom Dia Impresso e Digital, edição dessa sexta-feira, com a Isabel Seabra, editora, jornalista e repórter do Bom Dia. Seja bem-vinda, Isabel. Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Obrigada. Boa tarde a todos. Olha, e hoje eu abri o Bom Dia de manhã cedo e já na capa uma notícia boa, né? Porque eu tô esperando que esse dinheirinho vai ajudar, hein? É sempre bem-vindo o dinheirinho extra, né, Leandro? Realmente, todo mundo, né? Os brasileiros estão aí na expectativa para a semana que vem, então, quando o governo deve anunciar esse saque, então, do PIS, né?
né? E também do Fundo de Garantia. Então a gente vai aguardar o anúncio oficial na semana que vem. Conversamos com um professor aqui de Erechim, ele é diretor do Instituto Federal e comentou um pouquinho sobre essa medida do governo. Entre outros destaques, Leandro, hoje a nossa edição está novamente recheada de destaques aqui. Vamos dar uma circuladinha então. Muito bem, a gente já viu aqui a coluna Pente Fino, os destaques do FINAD e na página 3 de política. Isso, trouxemos então essa matéria, né, como a gente acabou de falar, então, sobre a expectativa da liberação dos recursos. Muito importante esse dinheiro aí, né, porque muita gente que não conhece, o PIS/PASEP é um valor que é depositado pela empresa e só pode sacar quando a pessoa é demitida, né, do cargo, como cartão de segurança. Algumas características. Se você não fica lá guardado esse dinheiro. Bom, para quando você se aposentar, saca, mas agora o governo vai liberar antes. Tem destaque na página 4, qual a informação? Os nossos colunistas, né, o Neivo Zago e também aqui um registro do Senac que inscreve para cursos EAD. E na 5? Na 5, a visita, então, do secretário de Desenvolvimento, né? Foi essa semana, então, na CIE. E ele apresentou políticas aí com foco no desenvolvimento do Estado. Muito bem. Tem mais destaques na página 6, o BD Multiplataformas, né? Isso. E tem um destaque da construção civil. O que é isso? O da RGE, né, Leandro? Alertando os profissionais aí ao trabalhar, então, com a rede elétrica. Muito bem. E na 7? Na 7, trouxemos aqui novamente esse anúncio do Master, né? O novo programa de relacionamento, então, que eles anunciaram. E também estreou o Rei Leão ontem, né, Leandro? Então, todo mundo aí na expectativa, muita gente, muitos fãs. E é bom que pega diferentes faixas etárias, né? Quer dizer, realmente um sucesso aí. E o cinema aqui de Erechim também teve o lançamento ontem. E o Igor conversou com o gerente. Muito legal, né? O Rei Leão, Marcão, quando eu nasci em 94 foi lançada a primeira edição. E agora tá voltando aos cinemas. Muito legal, muito bacana para as famílias aí no fim de semana essa dica. Olha, e tem mais dica. Balé neoclássico. Que reportagem é essa, Isabel? Olha, Leandro, Erechim está representado em Joinville, tá? Acontece, então, o Festival de Joinville, já iniciou essa semana, prossegue até agora o mês que vem. E um grupo aqui de Erechim, de uma academia, está participando desse festival, tá? Se apresentando nos parques, nos palcos paralelos. Então, está sendo muito bacana essa experiência. A gente, sem dúvida, registrou, porque é um reconhecimento, né? A Capital da Amizade está lá nesse festival, que é considerado o mais expressivo aí do mundo, tá? Então, muito vale legal. esse destaque. Tem mais informações de propostas da Assembleia Legislativa. Que destaque é esse para a cultura? Aqui a Viúva, então, apoia projetos com o nome de José Mendes. Aqui é um projeto do deputado Paparico e envolve, então, uma homenagem ao José Mendes. E na área de educação tem novidade? Isso. Vestibular de Inverno, segunda edição, tem mais 2 seleções, Leandro. Então, é um processo que já vem acontecendo aí há algum tempo. Então, para o pessoal ficar atento às datas, tá? Entre outros destaques de educação. Muito bem. Na página 10, que destaques nós temos? Temos aqui os novos cursos à distância do Instituto Federal, tá? E também o início, então, da novena da festa de São Cristóvão. Dia 27 e 28 desse mês tem a festa e agora inicia já os preparativos, então. E na página 11? Página 11 da Sicredi Unistados, que apoia a equipe Uri Bajatim. Então, esse projeto super bacana, a Sicredi também está incentivando. Muito legal. Olha, nós temos a coluna do Salus Locke, a coluna Olhos de Águia, hoje nas traz muito legal, a coluna está bem completa. Tem a coluna social do Bom Dia, os classificados, as variedades e na área de geral um destaque de educação, Isabel. Que matéria é essa? Isso. O Igor Miller, Leandro, fez essa matéria alertando quanto às dificuldades, então, na área de educação, tá? Conversou aqui com a diretora, coordenadora do CEPERS, aqui de Erechim. Ela falou um pouquinho mais das demandas e dessa manifestação que agora está ocorrendo, que é por meio de um abaixo-assinado. Então, várias escolas estão participando para protestar, né, contra esses problemas aí que estão ocorrendo na educação, né? Seja relacionados a salários, infraestruturas, enfim, várias questões que estão sendo postas e vai ser entregue esse documento. Então, o prazo encerra hoje para essas entregas das assinaturas e a gente espera que realmente o governo olhe com mais atenção para esse setor que é super importante. É verdade, né? É a formação da base dos cidadãos de amanhã, né? Estão se formando nas escolas. As escolas têm um papel muito importante, né? E estão aí meio abandonadas. Vamos continuar acompanhando. Bom, tem mais destaques da segurança. Isso, aqui da segurança, então, o sindicato pede que policiais civis devolvam os coletes balísticos vencidos. Então, esse alerta do sindicato, né? Emitiu nota. Feminicídio, então, essa tragédia, né? Leandro, um corpo de uma mulher foi encontrado no lago da usina de Machadinho. Nonoai, então, o foragido diz que tentaram matá-lo e acabou preso, então. E em Cacique Doble, acidente entre carro e caminhão deixou 3 mulheres feridas. Muito bem, o esporte é daqui a pouquinho. A gente sempre lembra que
no site do Bom Dia tem mais, né? Isso, jornalbomdia.com.br. Lembrando a todos que quiserem acessar o site com mais tranquilidade, poder ler todas as matérias exclusivas aqui do Bom Dia, pode ligar para cá, 3520-8500 e poder se informar como é que faz, né? Bom fim de semana para vocês, Isabel. Para todos nós. Gente, agora tá chegando o comentário do Igor Miller. Te liga porque opinião você também vê aqui. Então eu vou ressaltar um assunto que eu fiz hoje sobre uma matéria que eu fiz hoje, saiu no jornal, que é a questão das escolas públicas e estaduais, né? Elas não aguentam mais, né, tanta omissão, tanta descaso, né? E o termo que eu usei na matéria é apanhar literalmente do Estado, né? Quer dizer, o Estado, além de não cumprir ou mandar poucos recursos para as escolas públicas estaduais aqui da região, né, ele ainda está dificultando ainda mais e muito mais a questão da gerência, da autonomia, enfim, do funcionamento das escolas. E as escolas aqui do estado, aqui da região, elas tiveram que se reinventar, fazer uma gestão, buscar na comunidade, trazer a comunidade para dentro, a associação de pais e mestres, os professores, né, o corpo docente, a direção das escolas. Quer dizer, as escolas que têm uma estrutura hoje boa, elas se reinventaram juntamente com a comunidade, fizeram um verdadeiro milagre, né, porque elas não... Somente aquilo que elas receberiam do Estado não dá conta das necessidades das escolas estaduais hoje. E muitas escolas aqui de Erechim, da região, fizeram isso, né? Se reinventaram para conseguir sobreviver e oferecer uma educação de qualidade para os seus alunos. Um ambiente bom, limpo, que não chova dentro. A gente vai falando, é um absurdo isso, mas é verdade, né? Quer dizer, cadeiras, classes boas, salas de TV, computadores, tudo isso adquirido, né, com o esforço das direções e da comunidade. E, no entanto, o que a gente está vendo agora, o que traz essa matéria é o seguinte, que o Estado está dificultando ainda mais a questão da autonomia, da gerência das escolas. Quer dizer, a capacidade que elas têm hoje de arrecadar um pouquinho aqui, ali, na cantina, né, de fazer, de buscar recursos extras aí, para se manter e, no final de contas, oferecer uma educação melhor aí para as crianças, para os jovens, adolescentes. Então, é realmente um absurdo quando a gente vê uma coisa dessas acontecendo, né, no estado, aqui na região, porque a educação é a base de transformação para uma sociedade melhor. Sem educação, sem alimento, que muitas vezes as crianças vão, os adolescentes vão na escola também para comer, porque lá encontram um alimento, não tem na sua casa. Então, é um verdadeiro absurdo, né? Não tenho o que dizer a respeito disso, a postura que está tendo o governo em relação à escola pública no estado e aqui na região. Enfim, né? É uma pena isso, que esteja acontecendo dessa forma, né? Tudo isso que vem acontecendo e essa falta de visão das lideranças, porque sem esse suporte, sem um suporte familiar e sem um suporte educacional que a escola pública traz, a sociedade tende a perder o rumo e degringolar, enfim, a não ter sentido e perspectiva de vida nenhuma, nem para o profissional e nem para o adolescente. É uma pena o que está acontecendo no estado, nas escolas públicas aí da região. É isso aí. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias, agora com os destaques do esporte com a Caliandra Alves Dias. Boa tarde, Caliandra. Boa tarde, Leandro. Olha, vamos começar aí falando de judô. É o destaque da página 23 de hoje. Que informação é essa? Isso porque amanhã vai acontecer a primeira Supercopa Alto Uruguai de judô. Então vai reunir mais de 100 atletas de diversas escolas particulares e também estaduais. De várias regiões vai vir pessoal de Áurea, pessoal também de outros estados vão
participar dessa competição. E essa semana eu fui conferir os treinos deles, que é realizado ali no Colégio São José. Então, assim, um treino bastante, podemos por assim dizer, especial, né? Porque tem crianças que vão participar pela primeira vez dessa competição. Então, eles contaram um pouquinho aí das suas expectativas, como é que está sendo essa ansiedade também por causa dessa primeira competição. E, segundo o professor aí, Juliano Liotto, essa competição vai ser voltada às modalidades que é praticado nas Olimpíadas. Então, vai ter placar eletrônico, todos devem seguir as regras. Então, vai ser uma competição bastante especial para eles já irem se ambientalizando com a competição, né? Muito bem, tem destaques dos jogos do SESI? Isso porque aconteceu a segunda etapa de tênis na última semana, então aqui também já foi conhecido a campeã, e também da mesma forma dos outros jogos, né? Os 5 melhores colocados vão representar o município de Erechim numa competição aí final que vai ser realizada lá em Nova Prata. Muito legal. Na contracapa do Bom Dia de hoje, o destaque aí, vamos começar falando do Ipiranga, porque o Canarinho joga hoje, tem jogo importante da Série C. Tem jogo importante diante do Remo, e o lateral esquerdo aqui, Roger, contou um pouquinho aí em relação a esse duelo, porque além do Ipiranga e do Remo estarem aí disputando a vaga, tem também o Paysandu, que é o 5º colocado, que tem os mesmos pontos que o Remo, 18 pontos, e o Ipiranga em 6º com 17. Então, além do Ipiranga fazer o seu dever de casa, também deve ficar atento ao jogo do Paysandu, que vai ser apenas na segunda-feira, diante do Volta Redonda. Então, é uma partida aí para o Ipiranga ligar aí o sinal amarelo, né, de atenção em relação à competição, porque faltam apenas 5 jogos para a fase de grupo se encerrar. Muito bem. E na Liga Gaúcha, o Galo ontem venceu e assumiu a liderança? Venceu o América, foi um jogo aí bastante disputado. O Ipiranga, o Atlântico, né, começou aí o jogo pressionando o adversário, conseguiu marcar o seu gol. Então, assim, agora o Atlântico, né, vai aí se restabelecer, vai ter que precisar aí realizar os treinos, né, para que na próxima semana enfrente a CBF em um clássico lá em Carlos Barbosa, também pela Liga Gaúcha de Futsal. Então, assim, o Atlântico que vem muito bem. Acabou ultrapassando o Passo Fundo também em relação ao número de pontos e também pelo saldo de gols. Muito bem, agora vai ter aquela parada, tem mais semana que vem, depois tem a parada para a Taça Brasil, uma semaninha e depois volta de novo as competições, né? Isso mesmo, pela Liga Nacional, o Atlântico entra em campo só no fim de agosto, dia 31, contra o Joinville. Então, até lá, eles têm aí esse compromisso pela Liga Gaúcha e depois focar aí em relação à Taça Brasil. A expectativa, Leandro, é de que talvez o Atlântico tenha um desfalque em relação à Taça por causa do goleiro Careca, que está em período de recuperação de fisioterapia. Segundo aí o Edson, que é o assessor do clube, ele sofreu um pequeno problema no joelho, mas aí a possibilidade é que talvez ele não participe da taça. Muito bem, são esses destaques do esporte hoje. Vamos falar rapidinho do Grêmio e do Inter. Isso, porque tem Clássico Grenal amanhã no Beira-Rio. Então, assim, a expectativa máxima para a competição, porque as duas equipes aí, o Inter, que está aí na fase do G4, né, na fase de classificação, tenta continuar, e o Grêmio também busca aí se aproximar. O Grêmio que vem aí numa arrancada, né, porque teve o primeiro semestre aí do ano um pouquinho turbulento por causa das derrotas que teve no início da competição, e agora também busca aí essa recuperação, né, diante do Inter, e vai as duas equipes embaladas por causa da vitória, né, dessa semana em relação à Copa do Brasil. Olha, na semana que vem nós temos aí no meio da semana Libertadores, os dois têm jogos importantes pela Libertadores, e daí, vão entrar com os reservas dessa vez, ou vai ser de novo um Grenal dos reservas, ou vai ser os titulares? Eu acho que vai ser um Grenal de reserva, né, porque o Inter tem um duelo importante contra o Nacional, e o Grêmio novamente enfrenta o Libertad, time que enfrentou aí na fase de grupos da competição, e também por causa de um descanso para os jogadores que entraram em campo nessa semana, né? A dupla Grenal aí tem diversos jogos em sequência que são importantes. Eu acho que a fase aí de recuperação, de acabar deixando o jogador um pouquinho de molho para se recuperar, eu acho que vai ser concluída amanhã. Muito bem, são os destaques de hoje do esporte? São esses, voltamos na segunda. Muito obrigado e bom fim de semana. Gente, agora está chegando a previsão do tempo para você. Confira agora como fica o clima no dia de hoje e também nesse fim de semana. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. A sexta-feira deve ser de predomínio de sol apenas com poucas variações de nuvens na maior parte do Alto Uruguai Gaúcho. Um tempo que também já está previsto para o sábado, onde as temperaturas mínimas devem ficar na maioria das casas próximos aos 8 e 9 graus e as mínimas não ultrapassar os 24 da maioria da cidade da região.
A chuva prevista para o início da segunda-feira agora ficou para terça-feira, segundo os meteorologistas. Em Erechim, nesta sexta-feira, a temperatura mínima será de 8 graus, já a máxima chega a 21. Em Áurea, a mínima é de 7 e a máxima de 19. Em Faxinalzinho, a mínima fica nos 10 graus e a máxima nos 22. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, gente. A gente segue com o Bom Dia Notícias, trazendo informação para você. E agora está chegando, antes da gente se despedir, o nosso boletim regional. E você confere as últimas notícias aqui da nossa região. Te liga. A Praça Matriz, no centro de Machadinho, está enfeitada em homenagem ao Dia do Colono e Motorista, que será celebrado no dia 25 deste mês. Segundo a administração do município, o projeto tem como objetivo a valorização dos profissionais. A decoração lembra tempos antigos de quem viveu e trabalhou no interior. A festa do Colono e Motorista será nos dias 20 e 21 de julho. Ainda, de acordo com a prefeitura, a praça é um ponto turístico que também recebe diariamente visitantes de diferentes cidades. Maximiliano de Almeida informa a população sobre o andamento das obras no loteamento Morado do Sol. A prefeita e responsável pelo cartório local fizeram uma visita às obras na última sexta-feira. De acordo com a prefeitura, o projeto possibilitará mais qualidade de vida aos moradores das quase 50 famílias que serão beneficiadas, e que a expectativa é das obras finalizarem ainda este ano. O prefeito de Viadutos cumpriu a agenda em Brasília nos dias 8 a 11 de julho. A busca foi pela destinação de recursos para o município e a liberação de recursos pendentes de pagamento pelo governo federal. Segundo o prefeito, a viagem foi produtiva e diz que há novidades para os próximos meses. Muito bem, bacana. Gente, o Bom Dia Notícias de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Lembrando que você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Tudo de bom para você, tudo de especial, um ótimo fim de semana. A gente se encontra na segunda-feira aqui nesse mesmo horário. Valeu, até mais, tchau, tchau.